Olá, graça e paz, aqui é o Lucas Santana e hoje eu, como mais uma vez, gostaria de falar um pouco com vocês sobre o livro de Abacuque. Nós começamos tracionando algumas coisas sobre Abacuque, mas entretanto nós expomos algumas partes também, do verso 1 ao verso 4, falando sobre algumas coisas que aconteceu com Abacuque, e nós vamos continuar falando sobre essas coisas ainda. Mas eu gostaria de convidar você a só ler comigo o livro de Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 1 do verso 1 até o verso 4, que diz o seguinte: oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão, ou porta-voz de Deus, ou então, como alguns dizem, decisão, depende aí da tradução, mas começa assim: até quando, Senhor? Vou pedir socorro sem que me escutes? Até quando clamarei a ti violência sem que tu me tragas a salvação? Porque me fazes ver o crime e contemplar a injustiça? Opressão e violência estão à minha frente. Surgem processos e levantam-se rixas. Por isso a lei perde a força e o direito nunca aparece. O ímpio cerca o justo e o direito aparece distorcido. Amém? Nós já lemos essa parte e eu gostaria de expor mais algumas coisas com vocês sobre isso. Quando nós pegamos essa parte de Abacuque, eu gostaria de falar para vocês sobre o drama que é essa oração de Abacuque. Abacuque tem um drama aqui terrível no versículo 2, porque ele começa assim: até quando, Senhor? Esse até quando que ele começa a dizer não é uma verificação normal, não. Esse até quando que Abacuque aqui simplesmente pronuncia não é alguém que está, como eu posso dizer, descansado, não é alguém que está ali em momento zen, não é nada disso. Abacuque aqui traz um desespero. Esse desespero é denotado nessa simples pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Abacuque aqui ele está passando por alguns dias bem interessantes. É interessante nós falarmos sobre isso porque existe um autor chamado Charles Feinberg. Ele diz o seguinte, que o profeta é muito zeloso ao falar com Deus. Ele tem um zelo terrível para falar com Deus. Entretanto, o profeta não teve tanto zelo assim em ver como andava o seu povo. É interessante ouvir essas palavras de Charles Feinberg, porque esse livro de Abacuque ele traciona muito as coisas que nós vivemos nos dias de hoje. Nós muitas vezes olhamos muito para o defeito dos outros e esquecemos dos nossos. Aqui Abacuque ele não está apontando o dedo para o povo como os outros profetas faziam, apontava o dedo para o povo e falava: vocês estão errados, vocês têm que se arrepender. Aqui o profeta está apontando o dedo para Deus, perguntando: Senhor, até quando isso vai acontecer, Senhor? Mesmo que comece dizendo assim o livro Sentença do Senhor, e que ele teve uma visão dessa sentença, mesmo assim ele pergunta: Senhor, até quando? Uma coisa que me chama a atenção é porque, mesmo sem ter essa resposta, mesmo sem ouvir a resposta de Deus nesses primeiros 4 versículos, é desolador aquilo que Abacuque está vivendo. Sabe por que é desolador aquilo que Abacuque está vivendo? Nós vamos ver algo bem interessante. Abacuque ele começa dizendo o seguinte, olha só. Ele começa dizendo: até quando clamarei por violência sem que tu me tragas salvação? Eu gostaria que você lembrasse de alguns dizeres no próprio Salmo. O Salmo onde nosso querido Davi ele fala o seguinte: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Aqui Abacuque está com medo porque ele não vê salvação. Ele não vê a ação de Deus para ter uma melhoria quanto à vida dele. Ele não vê que Deus vai agir. Abacuque aqui nesse verso 1 ao verso 4 ele está demonstrando esse desespero porque está sendo oprimido, esse desespero porque ele tem visto violência, esse desespero porque ele tem visto coisas absurdas na frente dele.
e ele não tem visto resposta de Deus, ele não tem visto o atuar de Deus. Por isso ele pergunta: até quando? É interessante nós direcionarmos esse livro de Abacuque, porque nós pegamos esse mesmo texto, verso 4 ou verso 13, a gente vai ver como é que estava o povo de Judá. O povo de Judá, irmãos, infelizmente estava um povo sem lei. Infelizmente estava um povo quase beirando a tirania mesmo. Algo terrível estava acontecendo. Abacuque estava vendo coisas injustas acontecer, Abacuque estava vendo coisas absurdas na sua frente acontecer e ele não podia fazer nada. Olha só que interessante quando nós pegamos essa oração. O versículo 2 aqui nós vemos um grito terrível do profeta dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Ele está falando aqui, irmãos, simplesmente num tipo de desespero. É como se você, não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês, é como se você pegasse uma pessoa que fez muito mal, mas muito mal para você, e você já não está aguentando mais, você pega ela pelo braço e balança ela falando: e aí? Até quando isso vai ocorrer? Até quando? Esse é o grito de Abacuque, esse é o desespero de Abacuque. Abacuque está desesperado porque para ele já não tem mais solução. Olha só que interessante quando nós vemos isso. Abacuque demonstra nesse verso 2 a urgência dessa oração. Sabe quando a pessoa não está mais aguentando nada? Que parece que tudo para ela é urgente. Assim estava Abacuque. Para Abacuque essa oração dele era urgente. Era tão urgente, mas era tão urgente que nós vamos ver no próprio verso 2 ele falando: Senhor, até quando clamarei a ti e você não vai me trazer salvação? Até quando isso vai ocorrer, Senhor? Uma coisa que me chama a atenção, eu vou ler aqui o Warren Wiersbe falar sobre um pouco disso, sobre o clamor de Abacuque, porque é muito interessante. Ele diz o seguinte: Abacuque orou pedindo a Deus que tomasse uma providência contra a violência, as contendas e as injúrias na terra, mas Deus pareceu não ouvir. O profeta começa usando o verbo clamar, que significa simplesmente pedir socorro, mas em seguida diz gridar-te-ei, que no original significa clamar com o coração perturbado. A orar sobre a perversidade em sua nação, Abacuque foi ficando cada vez mais aflito e se perguntou por que Deus parecia tão indiferente. O Wiersbe trata aqui algo bem interessante, porque ele vai falar: cara, o que nós estamos vendo aqui é que parece que Deus é indiferente com as coisas que eu estou vivendo. Deus está sendo indiferente com as coisas que eu estou vendo. E por muitas vezes o nosso campo de injustiça é bem interessante. E a nossa visão de justiça é bem interessante. Às vezes nós não queremos justiça para algumas coisas, mas queremos uma justiça absoluta para outras. Aqui nós estamos vendo Abacuque vivendo isso. Quantos de vocês já não ficaram com o coração doído quando vê o sofrimento de um justo? Quando vê alguém padecendo ali, vamos colocar assim, enfermidade, alguém que aos seus olhos é totalmente justo e não merece estar naquela situação? Faço uma pergunta simples: quando de nós ficaríamos desesperados ao ver como se fosse a história de Jó nos dias de hoje? Alguém que era reto, alguém que era fiel, alguém que era justo, entretanto passou por todas aquelas coisas. Como seria a nossa visão nos dias de hoje? É interessante porque o que parece aqui que está acontecendo para Abacuque é que Abacuque está tendo a plena certeza que parece que Deus não está ouvindo ele, ou pior ainda, parece que Deus não quer ajudar. É pesado nós falarmos sobre isso, um pouco sobre essa linha de Abacuque, porque um Deus que faz todas as coisas, como assim não vai me ajudar nesse momento? Irmãos, quando de nós já fizemos essas perguntas também? Quando de nós já olhamos para Deus e falamos: Deus, você não quer me ajudar não? Você não quer fazer isso por mim não? Estou clamando aqui, parece que o céu está de bronze, parece que o céu está fechado. Quando de nós passamos por essas coisas também?
E o texto aqui é bem interessante, porque o texto ele vai dizer o seguinte no verso 3. Olha só que coisa mais linda que vai dizer no verso 3. Linda porque traz algo muito forte para nós. Olha só o que vai dizer: por que me fazes ver o crime e contemplar a injustiça? O lindo aqui que eu gostaria de falar para vocês é porque Deus mostra para Abacuque o que de fato ele está vivendo. E deixa eu te falar uma coisa: Deus muitas vezes também mostra para nós os nossos erros. Deus muitas vezes também, muitas vezes não, todas as vezes, Ele mostra para nós os nossos erros. Ele mostra onde nós precisamos nos consertar. Entretanto, aqui é muito forte porque ele está perguntando: Senhor, por que você está me fazendo contemplar essas coisas? Só faltava Deus falar para ele: você precisa ver isso daí, meu amigo. É tempo de você ver essas coisas. Por que eu tenho que contemplar isso? Por que eu tenho que ver isso? Eu estou vendo onde está surgindo processos, eu vejo que tem se levantado muitas rixas, eu vejo coisas absurdas acontecendo. Quantas vezes, irmãos, nós vimos isso e parece que de fato está tudo fechado. Aquele tal de Swindelbergson, ele vai dizer o seguinte, que Abacuque era o silêncio, a inatividade e aparentemente o desinteresse de Deus. O maior problema que Abacuque estava vivendo era isso. Era silêncio, era inatividade, quer dizer, sem ação nenhuma. E o pior de todos, que eu acho que mais doía no coração de Abacuque, era sentir o desinteresse de Deus. Porque para nós é duro ouvir tais palavras. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. E se Deus não trazer avivamento à tua casa? E se Deus não mudar o comportamento do seu marido, dos seus filhos? E se Deus não mudar o teu caráter? Eu sei que essas perguntas, e se, é para que nós venhamos compreender o que Abacuque está vivendo aqui. Abacuque está vivendo uma desesperança ao ponto de relatar essas coisas. E se Deus não fizer isso? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Quer ver outra coisa interessante que nós vamos pegar? Quando nós vamos lá para o livro de Jó, a gente vê o silêncio de Deus também com Jó. E está totalmente em silêncio ali, Deus com Jó. Quer ver uma coisa referente a isso também? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 22. Vai retratar algo bem interessante para nós. Salmo 22, nós vamos ler só um versículo, que é o Salmo 22:6. Acho que dá tempo de você abrir na sua casa, que diz o seguinte. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Nossos antepassados confiavam em ti, confiavam e tu os salvavas. Gritavam a ti e ficavam livres. Confiavam em ti e não se desapontavam. Olha só o que o salmista está dizendo aqui. Senhor, meus antepassados confiavam no Senhor. Eles confiavam plenamente no Senhor. Eles confiavam no Senhor e simplesmente acontecia algo fascinante. Sabe o que acontecia? Eles não eram desapontados. Sabe por quê? Porque Deus não falha. O problema, irmãos, é que nós temos um coração assim voltado como Abacuque. Abacuque demonstra aqui uma certa desconfiança. Uma certa desconfiança nesse Deus. E quantos de nós não demonstramos desconfiança em Deus também? E essa desconfiança é tão forte ao ponto dele sentindo nele mesmo parecer que Deus estava desinteressado nele. Deus não tem mais interesse pelo seu povo. Quer ver uma coisa? E nós já vamos estar encerrando. Verso 4 diz para nós o seguinte: por isso a lei perde a força e o direito nunca aparece. Olha só que palavra pesada que Abacuque está dizendo.
Abacuque está dizendo o seguinte: não, logo o Senhor está sendo omisso, logo o Senhor não está presente, logo o Senhor não está agindo, por isso que nós temos visto isso, a lei perdendo a força, por isso que nós temos visto isso, o direito das pessoas sendo simplesmente encerrados, acabados. Abacuque está vivendo esse momento, irmão. Estava vendo o direito sendo sucateado, estava vendo ali simplesmente coisas absurdas acontecer. A lei já tinha perdido o seu mérito, não existia mais mérito na lei. Estavam vivendo de fato tempo sem lei. Você já pensou nisso? Uma coisa que chama atenção nisso tudo é que ele aponta o dedo para Deus, falando: olha, como você está paradinho, como você não está agindo, por isso está acontecendo. Irmãos, é muito mais fácil colocar aqui, vamos colocar assim, os nossos erros na conta de Deus. Assim também como é muito mais fácil fazermos uma coisa e falar: Deus mandou fazer. Esse texto aqui, ele traz para nós algo muito pesado, porque o verso 4 vai dizer: o ímpio cerca o justo e o direito parece distorcido. Ele está falando com toda a força: Senhor, até quando? Até quando eu vou ver injustiça acontecer? Até quando eu vou ver miséria, Senhor? Até quando eu vou ver o justo sendo cercado pelo ímpio? O homem íntegro sendo derrubado por aquele que não tem integridade, não tem honra nenhuma. Até quando eu vou ver essas coisas, Senhor? O livro de Abacuque, irmãos, é para trazer a nossa lembrança muitas coisas que nós falamos com Deus, porque de fato já estamos desacreditados em Deus. Olha só que coisa mais forte do que essa, porque Abacuque está vendo a corrupção acontecendo nos seus dias. Deixa eu falar uma coisa, nós também vivemos esses dias. Dias onde a corrupção está comando de conta. Irmãos, a coisa mais triste que nós podemos ver são pessoas morrendo e haver corrupção exatamente naquilo que não podia haver corrupção, que é para salvar vidas de pessoas. Nós temos visto corrupção de todo lado e por muitas vezes vem na nossa mente: Deus não quer agir. Por muitas vezes vem no nosso coração: eu acho que Deus está surdo. Quer ver algo interessante que nós podemos falar ainda, que muitas vezes nós não entendemos? Eu gostaria de tracionar aqui um diagnóstico quanto a isso. Abacuque, ele estava presente numa época onde ele estava vendo o seu povo cavar a sua própria sepultura. Tu tem noção que é isso, irmãos? Abacuque estava vivendo um momento onde ele estava vendo o povo simplesmente indo de ladeira abaixo. Abacuque estava vivendo um momento onde ele estava vendo que parecia que nada mais poderia dar certo. Gostaria que vocês lembrassem o que nós já falamos anteriormente, lembrando de Abacuque, as coisas que Abacuque viveu. Abacuque viveu numa época de reforma onde as pessoas buscavam o Senhor, mas também agora está vivendo numa época onde as pessoas abandonaram completamente a Deus. Abacuque está vivendo uma época, irmãos, onde as pessoas deixaram de lado a verdade de Deus para viver a verdade dos homens. E se esqueceram daquela grande mensagem: seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Abacuque está vivendo aqui dias expressivos. É como o próprio Isaltino Gomes vai dizer para nós, que Abacuque está presenciando o oposto do que Balaão viu no passado. Balaão viu no passado o quê? Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor meu Deus é com ele, no meio dele, e se ouve a aclamação de um rei. Ou melhor dizendo, ele não está vendo aquilo que Balaão viu. Balaão viu Deus no meio do seu povo. Balaão viu ali Deus agindo. Aqui não, ele está vendo um Deus longe do seu povo. Ele está vendo um Deus parado, inerte, inativo. Ele está vendo aqui um Deus que não age. E isso é muito doído para Abacuque.
E para muitos de nós também, irmão, isso é muito doído quando nós pensamos que Deus não está agindo. Mas eu gostaria de, antes de encerrar isso, convidar você a observar uma coisa. Nós acabamos de falar sobre um Deus presente ali. Independente do povo estar decadente, independente do povo já ter sido dominado pela iniquidade, independente desse povo aqui já não ter mais virtude nenhuma, mesmo assim nós vemos o profeta clamar ao Senhor por esse povo. Mesmo que o final não seja muito bom, mas nós estamos vendo um profeta aqui ainda falando: Senhor, não quero mais ver essas coisas. E quando nós também não quereríamos mais ver tais coisas. O ponto aqui, irmãos, que nós temos que entender é Abacuque. E o ponto que nós temos que entender na nossa vida é muito sério isso daqui. O ponto que nós temos que entender, irmãos, é que independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo, independente daquilo que esteja já batido na nossa mente, nós temos que lembrar que a voz de Deus continua viva. Nós temos que lembrar que a voz de Deus ainda continua ecoando. Nós temos que lembrar que a voz dele, da mesma forma que vai, ela volta. Ela não é comprimida pelo tempo. Ela não é dissipada, irmãos, pelo som. Ela simplesmente não morre por causa da gravidade. Ela volta da mesma forma. Por isso que é dito para nós que a palavra dele não volta vazia. E deixa eu falar uma coisa para você. Que você possa se esvaziar desse momento do seu eu. E observar mais um pouco sobre aquilo que o profeta Abacuque tem para nos dizer. E eu termino com as palavras de Billy Graham, quando Billy Graham dizia o seguinte: nenhuma grande nação jamais foi vencida até se haver destruído a si própria. O que Billy Graham queria trazer para nós aqui é muito sério. Billy Graham está querendo falar o seguinte: nenhuma nação é destruída por outra. É ela mesma que vai em busca da sua ruína. Deixa eu trazer uma mensagem para você que faz parte da igreja. Muitas vezes, irmão, não é o diabo que está te derrubando, não. Muitas vezes é você que está correndo atrás da sua ruína. Quando foi que você parou de orar? Quando foi que você parou de falar com Deus? Quando foi que você colocou o seu coração em outras coisas e não nas coisas de Deus? Que nesses dias, irmãos, que nós estamos vivendo, você possa estar com os olhos mais fitados no Senhor. Que esses dias que nós estamos vivendo, você possa querer de fato contemplar mais a face do Senhor. Até porque, irmãos, dias absurdos estamos vivendo, como Abacuque estava vivendo. Mas eu garanto para vocês que no decorrer dessas mensagens aqui, nós vamos ouvir uma boa notícia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e fique na santa paz de Deus.